contar um pouco da minha história, né? Mais ou menos parecida com a do Cid, não conhecia, mas ouvindo aí. Eu também CLT minha vida inteira, trabalhei quase também 30 e poucos anos como CLT, empregado em instituições particulares, e eu assinei em março de 2018 com o Ed, na verdade, só que eu entrei em operação. A gente começou a procurar corretores em outubro de 2018, mas efetivamente a gente começou a entrar em operação em março de 2019. E, na verdade, a história antes de 2018, antes de eu assinar, eu trabalhava como tecnologia, né, tem um agravante, eu além de ser funcionário, trabalhar que nem um camelo por ser funcionário CLT e nunca ser remunerado o suficiente por isso, eu ainda trabalhava com tecnologia, ou seja, era praticamente de segunda a segunda, inclusive sábados e domingos, e ainda caí na bobagem de trabalhar como startup de banco. Então é pior ainda, que aí quando o banco está para ser lançado, você trabalha que nem, até de madrugada, domingo, sábado, feriado, não tem dia, não tem nada. Então, quando eu entrei nesse viés de startup de banco, que aí eu percebi, puxa, acho que agora o negócio vai começar a ficar ruim para o meu lado. Aí eu comecei a pensar, então, aos 3, 4 anos antes da assinatura do contrato realmente com a Remax, eu comecei a pensar ser empresário, como o Cid falou. Então comecei a falar, pô, agora eu quero alguma coisa para mim e parar de trabalhar para os outros e principalmente parar de ter essa vida maluca, né? Apesar que não mudou muito, né? A vida maluca continua, mas eu acho que o Sidney falou tudo. Eu estou hoje do lado da minha esposa, do lado, eu vou almoçar com os meus filhos, eu mal via meus filhos, eu ficava, quando eu não estava de madrugada no serviço, eu estava viajando, estava fora do estado, fora do país. Então minha filha praticamente, eu comecei a... Minha filha, eu comecei a conviver com ela coisa de 3 anos atrás, que é quando eu comecei agora na Remax. A minha filha hoje tem 10 anos, eu praticamente fiquei 5 ou 6 anos sem ver minha filha praticamente crescer também. Então a primeira decisão foi, em primeiro lugar, para mudar de vida, e outro lugar, lógico, que eu sempre tive na minha cabeça que se eu trabalhasse para mim mesmo, da mesma maneira como eu trabalhava para os outros, eu sempre tive a sensação e a percepção que eu teria melhor rendimento financeiro também por conta disso. Então, enfim, uma coisa de uns 3 anos, eu comecei a procurar uma franquia, né? Eu nunca fui empresário, então eu falei, eu não vou me aventurar a fazer algo sozinho, porque eu sei que eu não saberei, não terei capacidade para isso. Então eu sempre busquei uma marca, sempre busquei uma empresa que já tivesse uma estrutura, já fosse conhecida no mercado, para ver. E eu estou falando aqui, mas na verdade a grande mentora de tudo isso também é a minha esposa, né? A Sandra, o Edinaldo sabe bem. Eu acabei vindo para a Remax, escolhi o mercado imobiliário por causa da minha esposa. Minha esposa, ela é designer de interiores, então ela tem muito mais sinergia e teve muito mais ambientação no mercado imobiliário do que eu. Então a gente decidindo que ramo nós vamos atuar, nos decidimos pelo ramo imobiliário, principalmente por conta da minha esposa. Então, minha esposa que trabalha e eu aqui sou o garoto propaganda, na verdade. Não, mas, brincadeiras à parte, né, a gente, um ano e pouco atrás, né, em março do ano passado, bem no meio da pandemia, nós tomamos a decisão, minha esposa era broker como eu, mas em março do ano passado nós tomamos a decisão dela virar corretora. Então ela hoje está trabalhando como corretora. A gente queria ter um modelo dentro da agência para, inclusive, convencer os nossos corretores de que o modelo funciona, tudo e tal. E hoje realmente ela é uma das melhores corretoras que a gente tem. E ela seguiu esse ramo e eu assumi sozinho a parte de broker da agência. Então, voltando um pouco, foi por conta dela que eu acabei escolhendo pelo mercado imobiliário. E aí, um ano e pouco, até trocou de consultor, né? Quando eu estava conversando, era a Márcia na época, acho que era Simone. Aí depois entrou o Marcelo, tudo, e aí, na verdade eu só fechei quando eu conheci esse homem, né? Então, esse é o cara, né?
E aí a gente conversou bastante e tudo, eu assinei o contrato em 2018. Eu trabalhava em banco, como eu falei para vocês, então eu tinha acabado de... eu entrei nesse viés de startup de banco, então sempre que eu fazia uma startup de um banco, quando o banco começava as operações, outros bancos ficavam sabendo, acabavam chamando a gente, algumas pessoas da equipe que a gente estava montando, e isso foi durante alguns anos. Em 2015, então, em 2012 eu participei da startup do banco original, né? Daí depois em 2015 eu fui procurado por um banco europeu, o Banco de Andorra, na verdade, eu até nem sabia que existia esse país, né? Depois eu descobri que era um país. Aí esse Banco de Andorra veio aqui para o Brasil, também conheceu o nosso trabalho, tudo tal, me chamou para trabalhar no banco. E aí nesse período do banco, como eu, principalmente no original, eu tive um desgaste muito grande, né? O original foi um banco digital e eu, como era na área de tecnologia, foi escravidão pura e eu quase eu quase não passo no teste de admissão do Banco de Andorra por causa da minha pressão. Lá em cima, olha o que o banco me causou, né? Mas enfim, aí mesmo indo para o Banco de Andorra, eu já tinha na minha cabeça que vai ser por pouco tempo. Aí, durante esse período, em janeiro eu já avisei o presidente do banco, olha, eu vou ficar aqui até junho, no máximo, junho, julho, mas depois eu quero me dedicar. Aí eu já tinha praticamente decidido pela Remax mesmo, e aí eu quero me dedicar mesmo à minha nova carreira, à minha nova aventura. Só que aí, o Ed sabe disso, eu assinei o contrato, no dia seguinte um amigo meu, que é dono de uma software house, uma empresa de software, ele ficou sabendo que eu estava saindo do banco e falou, não, Fernando, eu preciso de você, pelo amor de Deus, eu preciso e tal. Cara, não, eu acabei de assinar um contrato de uma franquia, eu falei aqui, não, mas eu preciso, pelo amor de Deus, dar um jeito, né, é só um ano, prometo que é só um ano, não sei o que, eu virei para minha esposa, parabéns, você acabou de ganhar uma franquia imobiliária. Aí eu aceitei a oferta desse meu amigo, né, era um amigo muito querido também, eu não tinha como recusar, não só pelo lado financeiro, mas eu sempre gostei muito dele. Aí eu acabei assumindo essa responsabilidade na Software House e fiquei mais um ano. Então, por isso que houve esse delay, né, de eu assinar em março, e só fui operacionalizar mesmo em março do ano seguinte, que foi exatamente o ano que eu acabei cumprindo o contrato com ele. E a Sandra que assumiu. Então, a Sandra, em outubro, ela começou a fazer o recrutamento, acho que tanto quanto a Rita. Na verdade, eu tenho corretores hoje que já estão com a gente há quase 3 anos, que foram contratados com a Sandra, pela Sandra em 2018. Então, ela é realmente a mentora. E aí, depois, em março, quando eu assumi, que aí a gente abriu a loja física lá em Santana, e a gente começou a crescer, e aí acho que começou... Eu não me arrependo, porque o Ed sabe disso, né? Nesse período que eu estava aqui, eu não saía daqui, né? Eu vivia de segunda a segunda, eu vinha tomar café com eles aqui, e era quase todos os dias da noite, né, Ed? Eu trabalhava aqui lá perto, era na Faria Lima, então eu vinha até a pé para cá. Eu vinha para cá, não tinha mais nada para fazer, eu vinha aqui. Então foi um período legal. A Sandra também, minha esposa, a gente fez bastante treinamento. Esse foi o principal motivo da gente ter escolhido a Remax, porque como eu não era do mercado imobiliário, e a Remax, quem já está aqui na rede sabe que o suporte, tanto da parte de treinamento, universidade, então é sensacional até hoje, né? A gente está aprendendo. Eu achava 3 anos atrás que não sabia nada de mercado imobiliário, então chegando à conclusão que eu sei menos ainda, porque agora você começa então a gente precisa mesmo estudar cada vez mais. Então, acho que o Silvio concorda também, essa questão de que nós somos startups e a gente não sabe nada de mercado imobiliário e tudo e tal, mas a gente vê, como vocês falaram, né, muitas imobiliárias tradicionais que não sabem nada do mercado imobiliário também, então a gente tem que estar sempre reciclando e eu acho que o que tem feito a gente ter algum sucesso até hoje realmente é o modelo Remax, não tenha dúvida, são os treinamentos, mas eu sempre tive, né, eu entrei pela rede por causa do treinamento, por causa do suporte, por causa da Universidade de Remax, que é esse espaço físico, inclusive, mas aí depois, quando eu entrei na Remax, eu comecei a ver o quão forte é a marca. Eu não sei vocês, mas eu, particularmente na minha região, eu sou da Zona Norte, a Remax não era muito conhecida. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar na Remax. E hoje ela está muito mais conhecida, mas ainda assim tem muita gente que não conhece a Remax. Quando eu entrei na rede, eu não sabia qual a força que tinha essa marca.
a força que tinha esse balão. As pessoas começavam a me procurar, falando, pô, você entrou na Remax? Entrei. Pô, eu conheço a Remax. Aí eu, nossa, ele conhece, eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu comecei a recrutar corretores por conta da marca, porque eles já conheciam a Remax, porque ou eles moraram fora, ou tem filho que mora fora, ou foram para o Austrália e fizeram alugaram o imóvel pela Remax, né? Então todos têm uma história, né, que já conheceram, aí começaram a minha, aí tanto o recrutamento quanto corretor, quanto imóveis também. Só que hoje, e aí eu acho que, né, até quem está entrando na rede já viu isso. Hoje o que a gente sabe que o maior poder mesmo da Remax é a rede. É a rede. Aí eu virar para o Sidney e falar, Sidney, pô, estou precisando de um negócio, o Rogério está começando agora, mas o Rogério com certeza, pô, vou lá conhecer o Rogério, vou entender a loja dele, a gente vai fazer negócio junto, a gente vai se unir, né? Toda vez que a gente tem uma dor de barriga, a gente grita, né? Normalmente é a Chavante, né? Que atende todo mundo, né? A Chavante tem uma estrutura, né, fenomenal, então, e eles são especialistas, cada um em cada área, então, sei lá, um problema jurídico, vamos falar com o Danilo, recrutamento é o Fernando. Então mas não é só a Chavante, né? O Vintiers não está aqui hoje, mas a gente tem ele vai chegar, né? Acho que já vai chegar. O Vintiers, a gente tem um grupo de brokers aí que a gente se reúne, que a gente está sempre trocando informações, tudo. Então eu acho que hoje esse é o mais importante de tudo, né? As ordens vão mudando aí, né? A marca, o suporte, mas acho que é isso. Eu falo demais, né?